tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à aula de Física da primeira série do ensino médio, hoje, 16 de março de 2021, certo? Bom, vamos iniciar hoje a primeira aula e vamos tratar aqui do capítulo 1. Vamos ver se dá para a gente estudar os 3 primeiros pontos. Organização do conhecimento, como a física estuda os fenômenos e uma lei física, tá? É isso que a gente vai procurar fazer. Deixa eu só ajustar aqui mudar aqui a cor da seleção. Pronto. Beleza. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu vou lendo, vou explicando e a gente vai procurando entender os conceitos. À medida que vocês forem tendo dúvidas, podem estar falando que a gente para o que está fazendo e vai tentar sanar as dúvidas, tá bom? Bom, física, uma ciência da natureza. No ensino fundamental, até o 9º ano, vocês estudaram a matéria de ciências da natureza como sendo apenas ciência, não é isso? Então, vocês estudaram ciência. No 9º ano, até o 9º ano precisamente, do 6º ao 9º, vocês estudaram assuntos relacionados à física, à química e à biologia. Esses 3 assuntos vocês estudaram eles todos misturados, né, de certa forma, assim, num bloco só, que dá o nome de ciências. Então, você estava estudando ciências, e aí tinha essas 3 matérias. A partir do 1º ano do ensino médio, que a gente chama de primeira série, né, do ensino médio, vocês passam a estudar ciência, não mais o bloco de 3 disciplinas juntas, mas vocês vão estudar separadamente. Então, assim que entra no ensino médio, você vai estudar, a ciência vai se transformar em 3 disciplinas: química, física e biologia, tá certo? E a gente vai tratar da parte de física. São assuntos muito extensos, muito mesmo. Exige, pessoal, exige dedicação. Eu vou logo deixando claro que, aliás, tudo que vocês vão estudar, né? Todas as disciplinas, geografia, língua portuguesa, matemática, história, assim como essas, também e principalmente física, exige muita disciplina no estudo. Disciplina que eu estou falando não é disciplina no sentido de, eita, o menino bagunça, o menino não bagunça, não é isso. É disciplina no sentido de você estudar com dedicação nas horas certas, certo? E lendo os textos para poder entender do que está tratando o assunto, tá certo? Então, aqui o livro, o capítulo inicia com a historinha, colocando várias situações que a gente vai ver que todas elas têm a ver com o estudo da física. Então, aí aqui ele coloca que situações envolvendo fenômenos físicos e tecnologia você observou ao ler a tirinha. Então, aqui nessa tirinha tem várias situações, né? Quando a pessoa vai pegar o avião, vai na lanchonete e tudo mais. E ele vai começar a abordar aqui o assunto. Então, organização do conhecimento. Na tirinha da página anterior, opa, eu acho que eu marquei aqui a opção errada. Aqui. Bom, na tirinha da página anterior, observam-se diversos ramos do conhecimento humano. A temperatura do ar, a altitude e a velocidade do avião, os raios X, a detecção de metais, a tensão elétrica na tomada e o som, por exemplo, são alguns casos de conceitos e fenômenos estudados em física, uma das chamadas ciências naturais. Então, física é uma das ciências naturais, né? No caso aí, vai entrar em ciências da natureza, juntamente com química, física e biologia.
Notam-se também situações ligadas a outros saberes, como a culinária, com relação ao lanche, né? A lanchonete lá. A sétima arte está relacionada a filme, né? Produções cinematográficas, a literatura e o conhecimento histórico. Então, algumas das quais serão abordadas em outras disciplinas. Outras disciplinas abordarão isso. Então, aqui está só fazendo uma análise dos diversos conhecimentos que poderiam ser tratados, que podem ser tratados com situações do nosso dia a dia. Pessoal, qualquer dúvida podem intervir, tá bom? No século IV, na Grécia Antiga, o estudo dos fenômenos naturais, também denominado Physicae, do grego, do qual deriva a palavra latina física, era conhecido como filosofia natural. Então, a física, antigamente, era chamada de filosofia natural. E qual era o objetivo da filosofia natural? Compreender, descrever, prever e, se possível, controlar o comportamento da matéria ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, exatamente atribuições do que se tem hoje no que a gente chama de física. Nessa concepção, toda matéria e espaço constituíam, no caso, o mundo natural. O estudo do mundo natural, assim, abrangia um campo muito vasto. Então, no período que se seguiu ao Renascimento, a partir do século XV, o objeto de estudo da antiga filosofia natural foi sendo diversificado. Ou seja, a filosofia natural, pessoal, antigamente tratava dos fenômenos da natureza, de eventos relacionados ao movimento, e por aí vai, a velocidade, a astronomia. Então, era isso que tratava a filosofia natural antigamente. Que aí ela foi sendo diversificada, ela foi ela foi sofrendo mudanças. Então, o que acontece? Como foi que aconteceu isso? Primeiramente, essa filosofia natural separou-se o estudo da matéria inanimada e dos seres vivos. Matéria inanimada, né, estudava, por exemplo, estudava a parte de geográfica com relação aos movimentos de astros também. Muitas coisas que tratavam de elementos que não tinham vida, né? Não tem vida. Então, por isso chama matéria inanimada. Os elementos, né? Os metais, tudo são matéria inanimada. E também os seres vivos, que aí já, no caso aqui, já pega a parte de biologia também. Então, deu-se então origem à biologia, justamente aqui, ó. Então, a biologia, pessoal, nasceu da filosofia natural, no momento em que separou da matéria inanimada e dos seres vivos. Então, a parte dos seres vivos foi parar na biologia. E a matéria inanimada, ela foi distribuída no que a gente vai ver agora. Posteriormente, o estudo da matéria dividiu-se em química, que cuida dos fenômenos em que há alterações nas substâncias. Reparem, viu? Reparem. Todos os fenômenos em que há alterações nas substâncias ficou na área de química. Chamou-se de química isso. Apareceu essa nova ciência de química. E física, né, que se preocupa com o restante. Os demais eventos e fenômenos que envolvem matéria, a parte da matéria, e também os movimentos dela, e de corpos e tudo mais. Bom, se tiverem dúvida, pessoal, podem acionar o microfone aí e falar, tá bom? Não tem besteira não. Bom, porque essa parte de leitura é muito importante. Não adianta a gente querer, não vamos ler, não, mas tem que ler. Estudar é ler. Estudar é ler, é interpretar, é conhecer aquilo que é o nosso objeto de estudo, tá bom, pessoal? Tudo na vida é assim, tudo que diz respeito à ciência tem que ler mesmo, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Até porque o livro está bem organizado dessa forma.
Então, repare, como o objeto de estudo da física, comportamento da matéria no espaço e no tempo, compreende uma extensa variedade de fenômenos. Então, isso foi um processo natural, a divisão desse ramo do conhecimento em outras áreas. Olha só as outras áreas aqui, nas quais a física se subdivide. Reparem, existe um ramo da física, pessoal, chamado de mecânica. Relaciona as forças que agem nos corpos com seus movimentos. Então, todo corpo, ele em ação, forças são exercidas para que eles se movimentem. Então, a mecânica trata disso, certo? Uma pedra que foi lançada ou dispensada no ar, por exemplo. Forças estão, entra aí a questão da força da gravidade, né? A força gravitacional. Uma caixa que é empurrada. Então, existem forças que incidem sobre a caixa para que ela se movimentem. Tudo que diz respeito às forças que agem nos corpos com seus movimentos fica por conta da mecânica. Então, a física ela vai ser estudada assim, separadamente, para ficar uma coisa bem organizada. Então, existe também a física térmica. Aborda os fenômenos térmicos em geral. Térmicos está relacionado ao calor e por aí vai. Temos também a óptica. A óptica estuda a energia luminosa e suas interações com a matéria, tá bom? Tudo diz respeito à parte de luminosidade, entra na óptica. Aí tem física ondulatória, que estuda as ondas e a acústica. As ondas no caso aí, essas ondas que emitem sons, tudo que diz respeito aos sons, a parte de escuta, aos ruídos, tudo isso está dentro da física ondulatória, tá bom? Eletromagnetismo, está aqui, eletromagnetismo. Deixa eu grifar a física ondulatória também. Isso aqui é só para a gente entender mais ou menos como é que a física ela se subdivide, tá bom, pessoal? É só para a gente organizar o conhecimento antes de adentrar na matéria. Isso é importantíssimo para a gente saber em que terreno nós estamos pisando. Então, o eletromagnetismo estuda os fenômenos relacionados simultaneamente à eletricidade e ao magnetismo, tá bom? Então, a parte de ímãs e que o menino estão cansando de falar sobre isso, ímãs, alguns chamam de azogues, né, essas forças. Aí tudo aí estuda no eletromagnetismo. Os campos magnéticos, tudo é estudado aí, tá bom? Então, e a eletricidade também. E temos também a física moderna. A física moderna é o ramo da física que no século XX é a mais atual, né? Por isso chama física moderna, revolucionou o estudo dos movimentos, da energia e da matéria, entre outras implicações como avanços na medicina, por exemplo. Na medicina. A física moderna é como se ela pegasse e juntasse vários outros ramos da física e aí ela começa a dar mais sentido às outras áreas aí, com suas aplicações, como ele colocou aí na medicina. Aí teve a questão da teoria da relatividade, de Einstein, né? Começou ali com Einstein e outros estudiosos, né? Com Nikola Tesla e por aí vai. Bom, hoje, no entanto, essa classificação não é tão rígida. Essa classificação que a gente olhou antes, né, com várias partes da física, não é tão rígida. A expansão do conhecimento nos trouxe novos campos de estudo que envolvem diferentes áreas, como a biomecânica, a radioatividade e a bioquímica. Tá certo? Então, ou seja, à medida, pessoal, que foi evoluindo o estudo da física, né, da ciência natural, filosofia natural, né, de antigamente, que hoje passou a ser física e que agora se subdivide em várias vertentes. Então, isso é decorrente dos variados
e inúmeros estudos que vão aparecendo ao longo da história. E aí novos ramos vão surgindo e irão surgir futuramente, tá bom? Então, além das ciências naturais, temos as ciências humanas, como a história, a sociologia e a geografia. Então, aqui está só mostrando como o conhecimento em geral está organizado. E ele puxa, né, como se diz assim, puxa a sardinha para o lado da física, que será o nosso objeto de estudo. Certo? Aqui tem uns exercícios, não vamos nos preocupar com eles agora, porque a gente vai analisar o contexto como um todo, depois a gente trata dos exercícios, tá bom? Como a física estuda os fenômenos. Então, vamos analisar aí como é que a física ela aborda os fenômenos que estão em volta, né, da gente, que estão em volta do mundo, na natureza em geral, tá bom? A física costuma ser dividida em física clássica e física moderna. A física clássica é construída até o fim do século XIX. Baseia-se, sobretudo, no método científico de Galileu Galilei. Galileu foi aquele que que fez o telescópio, né? Um dos primeiros telescópios que existe foi ele que fez. Começou a observar a parte da astronomia. Então, a física clássica. E tem, no caso, a física moderna, que iniciou-se no século XX e possui um método de construção diferente do científico, em diversos sentidos e mais abrangente que ele. Bom, estudar a natureza com um método que se revelou tão valioso na matemática parecia ser um projeto humano decisivo para a compreensão e ou a descrição dos fenômenos naturais em nosso universo. No século IV a.C., Aristóteles deu um grande passo nesse sentido. Então, estudar a natureza como um método. A questão do estudar como um método já pega o início da apresentação das teorias da física com o apelo matemático. Então, vai utilizar-se de métodos, de algoritmos e da própria matemática para poder validar as teorias e seus estudos, tá certo, pessoal? Bom, Aristóteles, no caso, deu um grande passo nesse sentido, no sentido do método científico. Embora suas suposições tenham sido derrubadas séculos mais tarde à luz de novos conhecimentos. Então, os conhecimentos de Aristóteles eram mais de forma rudimentar, não tinha tanta precisão. Aí, à medida que foram evoluindo os estudos, várias teorias dele foram derrubadas, mas não foram invalidadas totalmente por conta que ele teve lá, né, sua contribuição na física, que foi de grande valia. Tanto é que está sendo citado o nome de Aristóteles aqui. Pessoal, alguma dúvida até agora? Até agora a parte histórica, a gente está vendo, histórica e a subdivisão do estudo da física. Alguma dúvida nessa parte de leitura? Quem quiser pode falar, não? Bom, deixa eu ver só se entrou mais alguém e eu não aceitei, ó. Tem aqui. Bom, acho que agora eu gostei. Eu não sei se... Ô, Melquisedeque, se você puder me ajudar nisso, eu agradeço. À medida que for aparecendo alguém, se uma mensagem para você, qualquer coisa, não tiver acessando a aula, eu lhe agradeço muito, porque como eu estou em outra tela, né? Aí não dá para eu estar voltando o tempo todo, porque algumas pessoas estão entrando com e-mail pessoal, e o e-mail pessoal ele não entra direto, eu tenho que permitir, tá bom? Bom, pois beleza, então. Então vamos continuar aqui. Ó, deixa eu ver. Bom, no século VIII, período em que um grande fluxo de textos do mundo árabe revolucionava a vida intelectual do Ocidente europeu, Roger Bacon propôs a observação da natureza e a experimentação como fundamentos do conhecimento natural. Ó, pessoal, esse Roger Bacon foi um dos pioneiros na questão de trazer a experimentação para que
como fundamento do conhecimento natural, para que não ficasse o estudo da ciência só nas suposições, nas hipóteses. Não, vamos experimentar isso para ver se tem sentido, para ver se isso realmente vale. E aí foi uma contribuição muito importante dele nesse sentido. Tá certo? Então, ele descreveu o método científico como um ciclo composto de observação, hipótese, experimentação e verificação independente. Então, Bacon registrava... peraí, calma, muita calma nessa hora. Olha só, ele descreveu o método científico, ele vai agora destrinchar, como se diz, o método científico. Tudo, pessoal, já que a gente está tratando de ciência, existem métodos para poder você abordar qualquer assunto que você queira tratar ou qualquer situação que você queira fazer um trabalho em cima. Então, existe o quê? Ele falou que o método científico é um ciclo. Esse ciclo é composto de quê? Ele disse, observação. Eu preciso observar, né? Você vai observar determinados eventos, determinadas situações. Eu estou vendo que eu estou fazendo uma análise da queda de objetos. A gente percebe que quando o vento está muito forte, aquele objeto ele não cai, ele pode sofrer na sua trajetória de queda livre. Então, você começa a observar isso. Então, o vento não está tão forte assim. Então, o objeto, tanto ele cai mais rápido, como ele cai de forma mais reta, mais linear. Então pessoal, é esse tipo de observação dos eventos. Oi? Hipótese é probabilidade? Não. A hipótese é quando você faz uma suposição. Você cria uma suposição. Não, vamos supor por hipótese. Já ouviu essa frase, né, Melo? Vamos supor que tal coisa é verdade. Será que é mesmo? Será que isso é verdade? Aí, para saber, então a hipótese é uma suposição. A hipótese é uma ideia inicial que você vai tentar provar. Você parte da hipótese, pega de que algo existe e de que algo se comporta daquele jeito, de determinado fenômeno. E aí o que é que você faz? Você vai trabalhar o conhecimento, todo o conhecimento que você puder ir atrás em torno daquilo que você quer, que você está lançando como hipótese, como suposição, para tornar isso verdade. Aí quando você torna verdade, você chega numa tese. Então existe hipótese e a tese. A tese é quando você consegue validar a hipótese, quando comprova que a hipótese é verdadeira, certo? Bom, aí ele colocou aqui a questão da experimentação. A experimentação, então, vai entrar a parte de experiências. Vocês sabem, né, que nas feiras de ciência não tem aquelas experiências, né? Muita gente fazendo experimentos e tudo mais. Pronto. A base da feira de ciência, a base daquilo que a gente quer apresentar, está nas experiências. Você vai fazer a experimentação e vai dizer, olha, vai chama, né? Aí os meninos ficam tudo em volta da sua mesa. Aí os alunos que estão apresentando... Você vai explicar tudo que você fez ali, tudo que acontece com aquele experimento que você fez e tal. Exatamente isso. Aí você vai explicar e você vai fazer uma apresentação. É nessa apresentação, Melk, que você... Isso. Você começa a levar as pessoas para observar o que é que você está fazendo. Aí entra a observação, né? Aquilo que você está apresentando. Aí tem a hipótese, você diz, e isso aqui faz com que tal coisa aconteça, com que o motor gire e produza energia, certo? De alguma forma, assim, o motor... Para ele girar, tem que ter energia. Faz com que o motor gire através do vento, vamos supor, né? Então, aí você vai fazer o experimento lá. Tem experimentos que envolvem placas de energia solar também e tal. Então, você vai lançar a observação, levar as pessoas a observarem, você vai lançar a hipótese e vai fazer a experimentação.
Então, a experimentação é justamente o momento em que você, na feira de ciência, por exemplo, eu estou colocando aqui porque é uma questão escolar, né? Feira de ciência, mas existe em tudo na vida, né? Então, os caras, que nem aquela empresa, né? Tem uma empresa que produz veículos, tem várias, mas uma em especial, lá que eu estava vendo na reportagem, nos Estados Unidos, a Tesla, né? Que eles criam veículos e até aeronaves, né? Estão procurando criar movidos só a eletricidade, né? No caso aí, sem usar combustíveis fósseis, né? Derivados do petróleo. Aí, esses caras lá na empresa, eles estavam fazendo vários experimentos, até dar certo. Até dar certo era assim, né? Então, todos os cientistas ao longo da história tiveram que fazer muitos experimentos até chegar à situação de dizer, pronto, isso é válido, essa hipótese faz sentido, certo, pessoal? E aí vem a verificação independente. A verificação independente é porque quer dizer o seguinte, que não importa quem faça o experimento, o resultado vai ser sempre ou em torno daquele que todo mundo já sabe que vai dar, tá certo? Não importa quem faça, a verificação é independente, ou seja, ninguém vai manipular os resultados. Independentemente de quem faça, vai obter aquele resultado que se está querendo. Bom, então Bacon registrava com detalhes precisos de que maneira conduzia seus experimentos, a fim de que outros pudessem reproduzi-los e testar os resultados. É justamente isso aqui, ó, verificação independente. Então Bacon registrava, ele apresentava, e o objetivo dele era o seguinte, ó, era a fim de que outras pessoas pudessem reproduzir e testar os resultados. Olha só, né? Então, pessoal, na ciência acontece isso. A ideia é justamente aquilo que você for descobrindo, outras pessoas possam reproduzir aquilo que você observou, né? Que você adquiriu. Isso vai ser passado de pessoa para pessoa, até chegar em alguém, por exemplo, que queira ampliar aquilo que você já descobriu. Então é sempre assim, né? Na história sempre aconteceu isso. Bom, tem aqui outras informações do cara. Aqui nós temos um esquema, né? Como Roger Bacon falou sobre o ciclo, né? O ciclo daqui. Então nós temos aqui observação, hipótese, experimento controlado. Aí continua de novo, aí depois, observação, experimento controlado. Então, repare que aqui tem hipótese e aqui não, porque aqui já foi feito experimento e agora os resultados já saem direto. Bom, essa leitura aqui vou pular, falando, tem vários exemplos aqui dessa teoria, né, do ciclo das etapas da validação do método científico, da observação, hipótese, experimentação e verificação. Então, sobre esse Bacon aqui, o texto apresenta vários exemplos, tá bom, pessoal? Quem quiser ler depois, com mais cuidado, você faz isso em casa, tá bom? Alguma dúvida até agora? Olha, pessoal, os demais podem participar, viu? Não se acanhem. Opa, tem gente aqui querendo participar, ó. Francisco Filho Francisco estava tentando entrar na sala e eu não tinha visto. Agora que eu vi, Francisco, desculpa aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver. Em geral, pessoal, as ciências procuram explicar, descrever e compreender seus objetos de estudo utilizando lógica. Olha só a matemática aparecendo aqui. O raciocínio, a matemática em si não, assim é o que eu quero dizer. O raciocínio lógico, matemático já vai entrando nessa questão. Oi? Ele tentou entrar, só que não está mostrando ele na aula não. Não? Não. Ixi. Permitiu, só não tá mostrando aqui na lista de quem está online aqui não. É que saiu na hora que eu permiti?
Vamos ver se ele vai tentar entrar do outro. Talvez ele, acho que eu demorei a aceitar, né? Permitir, e aí eu acho que ele saiu. Não sei. Vamos ver depois. Ó, então vamos lá. De todo modo eu vou procurar disponibilizá-lo. Sim, passar aqui. Embora a lógica seja um instrumento do bem pensar, precisamos de pontos de partida para construir um raciocínio. Não podemos concluir o que quer que seja a partir do nada. Entenderam aí, pessoal? Então, tudo a gente precisa de um ponto de partida, né? Então, como seriam? O que são esses pontos de partida para poder a gente construir, pessoal, uma ideia, um conhecimento, ou uma teoria, uma descoberta na área de ciência, por exemplo? A gente precisa no caso da física também, né, as premissas iniciais para poder isso acontecer. E essas premissas são chamadas de princípios. Então, são princípios. Quando quantificados matematicamente, estes são chamados de leis, ou seja, os princípios, que são as ideias rudimentares, iniciais, as primeiras ideias que uma pessoa tem para fazer alguma coisa. Eu quero construir um motor aqui em casa, vamos supor, e aí eu quero fazer esse motor, só que eu não disponho de todo o equipamento, eu preciso improvisar, né? Então você vai ter suas ideias iniciais, você vai começar a amadurecer aquilo, né? Para poder ver como é que você vai fazer aquilo. Vai construir esse motor, uma máquina, seja lá o que for, né? Então, no caso da ciência, existem essas ideias iniciais, né? Só que no caso aqui da ciência em si, né, das teorias, você vai chegar quando você faz uso da matemática para poder atingir seus objetivos. Então, esses princípios iniciais, essas ideias iniciais, elas vão ser transformadas em leis. Por que leis? Porque vai entrar o raciocínio algébrico, vai entrar a questão da matemática, vai entrar leis, funções matemáticas que vão servir para você atingir os objetivos. Então, sempre que você quer atingir aqueles objetivos, como é que eu faço? Eu quero atingir esse objetivo. Então, existem teorias já formadas? Existe, já foi provado matematicamente que isso vai acontecer se você usar tal fórmula, ou se fizer se obter tais resultados, né, para poder chegar naquilo que você quer, propriamente dito. Então, nesse momento, esses princípios são transformados em leis, certo? Apareceu o conhecimento matemático para poder ajudar a você construir o conhecimento, as suas teorias. Então você chega nas leis. As conclusões que se obtêm amparadas nesses fundamentos são os teoremas. Os teoremas, pessoal, são os resultados já todos fundamentados. Quando você tem, pronto, um teorema é tipo uma fórmula, pronta. Você tem aqui algo que você está trabalhando, e aí você quer saber como chegar a tais resultados. Será que tem já a teoria pronta? Tem. Então vamos ver, tem. A teoria pronta, propriamente dita, assim, é chamada de teorema. Então esses teoremas é o que vão dar base científica para você desenvolver todos os seus projetos na área de ciência, certo? Nesse caso da física. Então, essa seria a classificação formal. Na história da física, porém, algumas leis ou princípios foram reconhecidos como teoremas bem depois de terem sido enunciados, a partir do momento que puderam ser demonstrados com base em outras premissas. Então, para que uma lei se transforme num teorema, precisa ser demonstrado. E como assim demonstrado? É preciso fazer uma operação algébrica, uma operação matemática, certo?
utilizando a álgebra, utilizando a geometria e por aí vai, para poder você chegar nos teoremas propriamente dito. Então a ideia é essa. Bom, então entenderam, né? Princípios, leis, quando entra a questão da matemática, e os teoremas é tudo já bem fundamentado e indiscutivelmente válido. Bom, para finalizarmos a aula, vamos analisar aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo que já vai, esse exemplo, pessoal, que a gente vai ver aqui, agora, o que a gente estudou até agora? A gente viu sobre o nascimento da física, que foi com a filosofia natural, lá de antigamente, né? E aí surgiu a química, a física e a biologia, a gente estudou isso até agora. A gente depois estudou a questão sobre o método científico e estudamos como esse método científico, como é esse método científico, o que é, como se dá o método científico na física com o ciclo lá, o ciclo de Roger Bacon. A gente acabou de analisar o ciclo de Roger Bacon, que ele fala lá sobre a experimentação, a observação, a hipótese, não é verdade? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso que a gente já viu, a gente já aprendeu? Não? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos agora para um exemplo, para finalizar a nossa aula. Exemplo, uma lei física. Vamos ver como surge, vamos analisar aqui o surgimento de uma lei, pessoal. Vejamos um exemplo concreto da elaboração de uma lei física. Olha só, vocês vão ver como é que isso vai ser a tocada daqui para frente. A tocada daqui para frente na nossa disciplina. É um exemplo bastante simples, mas ilustrativo, para que possamos entender o processo. Utilizando corpos de massa de 100 gramas cada. Corpos, cada um tem 100 gramas, tá bom? Pesos. João verifica algumas situações de equilíbrio de uma barra homogênea, com 80 centímetros de comprimento, apoiada em seu ponto médio, conforme mostrado na figura 1.8. Está aqui, pessoal. Então, vamos analisar aqui os corpos. Os corpos são esses pesos aqui, tá bom? Parece uma balança isso. Então, aqui é o princípio de uma balança. Então, nós temos aqui pesos. Temos aqui essa barra. Esses pesos estão dependurados nessa barra, tá? Só colocar aqui o carregador aqui. Pronto. Essa barra aqui, pessoal, ele chama de barra homogênea. Por que barra homogênea? Tem aqui uma notinha aqui do lado explicando. Barra homogênea que apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. No procedimento descrito, a propriedade que interessa é o fato de que a massa se distribui uniformemente pela barra. Então, uma barra ela é homogênea quando em nenhum ponto dela pesa mais do que o outro, é mais rígido do que o outro, de forma alguma. Não tem parte oca em nenhum canto. Aqui ela é toda intacta, firme, certo? A densidade é por completa em toda a estrutura dessa barra homogênea. A massa, o peso, tudo, tá bom? Só para dizer que tipo assim, é uma barra perfeita. Aí ele diz aqui, pessoal, ela tem 80 centímetros, tá bom? Ela foi apoiada em seu ponto médio. Olha o ponto médio aqui. Foi apoiada por esse triângulozinho aqui, tá? João repete o experimento 3 vezes. Qual é o experimento? Variando a quantidade de corpos e também a posição na qual eles são dependurados na barra. Aí a pergunta é a seguinte: existe alguma regra que seja comum a todas as situações de equilíbrio? Então, vamos analisar aqui, ó. Ele colocou essa barra, pessoal, então, os pesos e a barra que está bem equilibrada. Por que ela está bem equilibrada? Pessoal, no lado esquerdo da barra, ele botou 2 pesos. No lado direito, ele botou apenas um peso. Eu pergunto para vocês, por que essa barra está equilibrada?
Por que está bem retinho? Por que um peso está pesando, aliás, está tendo a força, né, de sustentar dois pesos que estão do lado esquerdo? Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, ele repetiu 3 vezes o experimento, ó. Ele repetiu como? Afastando os pesos, aumentando o número de pesos, e mesmo assim ficou equilibrado a barra. Alguém sabe dizer por quê? Porque, por exemplo, que nesse primeiro caso a barra está equilibrada, que nem uma balança. Bora, pessoal, pode participar. Tá não? Bom, se vocês analisarem aqui, pessoal, olha só, ó a distância do triângulo, que é o ponto médio, né? O ponto médio porque ele está dividindo a barra em duas partes iguais, tá certo? Repare que do lado esquerdo da barra tem 2 pesos, só que esses 2 pesos estão mais próximos do triângulo do que um único peso que está no lado direito, concorda? Então, observe aqui, pessoal. De 20 para 40 dá quanto? 20 para 40 centímetros. 20 para chegar em 40. 20, isso é 20. É 20. De 40 para chegar em 80. 40. Repare que no lado da barra que tem 2 pesos, a distância é 20. É só 20 para o ponto médio da barra homogênea. No lado direito, justamente por conta que João só tem um peso, um corpo, né? Um corpo. Como ele só tem um corpo, o que foi que ele fez? Como aqui ele tem o dobro de peso do lado direito, do lado esquerdo, né, em relação ao lado direito, o que é que ele fez? Bom, já que eu só tenho no lado direito metade dos pesos que eu tenho no lado esquerdo, o que é que eu vou fazer? Vou dobrar a distância do ponto médio até onde eu devo botar o peso. Entenderam aí? Agora? Aqui tem, no lado esquerdo tem 2 pesos, mas a distância é só de 20 centímetros para o ponto médio. No lado direito tem apenas um peso, porém a distância é o dobro, ó. Agora sim, né, Melquisedeque? Eu espero que os demais tenham compreendido, pessoal. Então, o que faz com que a barra fique equilibrada é justamente a quantidade de pesos em relação à distância que cada quantidade de peso está do ponto médio. Olha aqui, ó, no segundo experimento. Ele afastou mais um pouquinho os pesos para perto do triângulo. Ó. Ficou faltando 10 centímetros. Aí ele disse, não, então do outro lado eu tenho que pegar o dobro da distância, 20. Ó, 40 para 60, 20, não é isso? Entenderam aí? Do ponto de distância das duas barrinhas para o ponto médio, no caso, tinha que fazer o dobro na direita. Exatamente. Né? E a mesma coisa no outro. Ó. Aqui ele deixou no mesmo local, só que ele dobrou, foi o que ele fez, ele dobrou a quantidade de peso, ó, ficou 4 pesos. Ele não dobrou a quantidade de peso aqui? Não foi, pessoal? Foi. Então ele tem que dobrar a distância aqui, ó. Não estava de 20? Quando você dobra de 20, vai para 40. Entenderam aí, ó? Dobrou a quantidade de peso, estava 2, passou para 4, então se eu dobrei, João pensou, né? Se eu dobrei de 2 para 4, eu vou dobrar a distância do que está do lado direito. Vai passar de 20 para 40. E aí eu vou ter a barra equilibrada de novo. Por causa dos 4 pesos, né? Exatamente. Ou seja, ele obteve o quê? A barra de novo equilibrada. Não é interessante? Bom, aqui ele está explicando essa mesma coisa. Aí, pessoal, a conclusão é a seguinte, ó, que se multiplicar, João se atreve então a enunciar a lei física. Qual a lei física que João obteve? Ó? Multiplicando o peso, que é a massa, M1. Ó, olha só. Esse 1 é para representar o lado esquerdo da barra. E o 2 é para representar o lado direito, tá bom?
Se ele pegar a massa que está no lado direito, o peso, né, aquele peso, e multiplicar pela distância, que também está do lado esquerdo, do lado esquerdo no caso, né, vai dar exatamente igual a massa dos pesos que estão no lado direito vezes a própria distância do lado direito. Não é interessante isso? Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Quantos pesos tem aqui? 2. Qual é a distância? Qual é a distância de 20 para 40, para que dá um ponto médio? É 20. 2 vezes 20, 40, né? E aqui? Aqui temos um único peso, não é isso? Vamos multiplicar 1 vezes a distância de 40 para 80. Não é 40? 1 vezes 40 dá 40. Vocês estão percebendo que 2 vezes 20 dá 40. 1 vezes 40 também dá 40. Ou seja, equilíbrio. A lei é justamente essa. Multiplicando o peso pela distância até o ponto médio, que é no triângulo, vai dar igual a mesma multiplicação, só que envolvendo a distância e o peso que estão no lado direito. E aqui, será que dá certo aqui? Vamos lá, 2 pesos vezes 10, dá quanto? 2 vezes 10? 20. 1 peso vezes 20, dá 20 também, olha. Dá 2 vezes 10, 20. 1 vezes 20, 20, ou seja, 20 e 20. Está equilibrada a barra. E aqui? E aqui? Façam aí, vocês. Façam aí, pessoal. Ó, eu vou querer que vocês façam esse caso aqui, viu? Preste atenção, menino. Olha, esse caso vocês vão fazer. É o exercício da própria aula. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Estou ampliando aqui para ficar mais fácil vocês verem. Tá bom assim? Pronto, então vamos lá, façam vocês. No caso, quando tem quatro barrinhas de massa, aí a distância das barrinhas para o ponto médio é de 10 centímetros. Certo. Multiplicando pela quantidade da massa vai dar 40, que no caso vai ser 40 centímetros, que a gente vai utilizar aqui na direita. Prossiga. Sim, no lado direito, né? Aí a gente vai multiplicar os 40 centímetros por 1, que vai dar a distância, que no caso é o tempo. 40 vezes 1, 40. Isso, 40. É isso mesmo. Aí, deu o mesmo resultado, não deu? 4 barras vezes 10 centímetros. O Mel já explicou tudo aí. Muito bem, Mel. Parabéns aí pela explicação. É isso mesmo. Então, pessoal, eu acredito que tenha ficado claro, não tem? Pois surgiu uma lei física, e a lei é justamente essa. A lei é justamente essa, ó. Tá aqui ela, ó. M1 vezes D1 igual a M2 vezes D2. Isso aqui é uma lei matemática. Perdão. Envolvendo a massa e a distância. Massa e distância do lado esquerdo, massa e distância do lado direito. Nós temos então uma lei matemática. Eu falei lei matemática. Não, isso aqui é uma lei física usando como base a álgebra, tá bom? A observação, você vê que aí tem, né? Observação, experimentação, hipótese, né? Hipótese. João, ele teve a hipótese, ele usou exatamente o que Roger Bacon falou, né? Certo, pessoal? Bom, então é isso. Vocês vão usar... Bom, é que ele bota um exemplo. O exemplo que a gente já fez, tá bom? Ele bota um exemplo aqui parecido com o que a gente já fez. Vocês vão ler esse finalzinho aqui que ele apresenta, tá certo? Vocês vão ler só esse restinho aqui do parágrafo que eu já comecei a ler. Ó, aqui ele usa a lei, tá bom, pessoal? Da balança, assim. Hã? Assim, a lei de Newton? Não, aqui não, ainda não, tá bom? Ainda não. Então, aqui, pessoal, então nessa expressão temos a massa e a distância, tá bom? Aí aqui ele coloca assim, ele bota um exemplo aqui, querendo saber quanto deveria ter de distância no lado direito, conhecendo a massa, o peso, né? Conhecendo o peso e a distância do lado esquerdo e conhecendo o peso do lado direito, mas ele não conhece a distância do lado direito. Vamos supor que a massa seja 60 e a distância seja 60 gramas, né? E a distância seja 60 centímetros.
do lado esquerdo. A massa do lado direito é 150 gramas. E a distância eu não sei, então eu deixo D, normalmente. Aí multiplica 60 vezes 60, dá 36, dá 3.600, né? 3.600 igual a 150 vezes D. O 150 desce dividindo, 3.600 vai dar 24. Ou seja, 24 centímetros ele precisaria para, então, para ele distanciar a massa do lado direito. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Aqui vai falar sobre a importância da matemática na física, também usando os mesmos argumentos que eu já fiz, aqueles apenas destrincha mais um pouco. Aqui temos uma física tem história, vai falar sobre o cometa Halley, certo? E pronto, e aí temos os exercícios que vocês vão fazer, tá? Então, oi. Tem como mandar o físico também como PDF? Tem, pronto, eu mando. Eu vou procurar o livro físico e eu mando para vocês. Olha, pessoal, essa aqui é a lista de exercícios, viu? Deixa eu só exibir aqui para vocês, que só faltam 2 minutos para acabar a nossa aula. 2 minutos. Bom, vamos lá. Tá aí, ó. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Olha, pessoal, vou apresentar em slide. Então, nós temos aqui, ó, a lista de exercícios de vocês é essa. Tá bom? Essa é a lista de exercícios de vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Só para aparecer aqui na filmagem. Bom, então tá aí, ó. Eu vou colocar no WhatsApp, tá bom? No grupo do WhatsApp. Essa lista. São apenas 2 questões, tá bom? Para início. Certo? Então, vocês vão responder essa lista e depois vão me enviar, tirando a foto bem direitinho para que saia bem legível, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, pessoal, pois valeu aí. Nossa aula tá finita. Oi? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode tirar pelo WhatsApp. Pode sim. Fica pelo WhatsApp, tá bom? Como eu disse ontem, eu não vou estabelecer um horário não, porque nem todo mundo pode naquela hora. Então, à medida que vocês têm dúvida, vai colocando lá que eu vou respondendo, tá bom? À medida que for aparecendo também. Tá? Pois valeu, pessoal. Boa tarde.